Digamos que durante o período antediluviano, nos dias de Noé, a humanidade estava totalmente mergulhada de corpo e alma numa espécie de nível de maldade extrema. Podemos até classificar os seres humanos como o estado de depravação total, ou seja, nada mais era errado. Tudo é lícito, tudo convém naquela época. Fica fácil nessa situação classificar os seres humanos desse planeta Terra naqueles dias como um estado de vácuo ético ou moral. Essa é a expressão usada pelo C.S. Lewis no livro Reflexões Cristãs, que define muito bem, que classifica muito bem aquele estado das pessoas, dos seres racionais que estão totalmente inclinados aos seus atos de imoralidade e, consequentemente, resultando nesse mal, numa espécie de naturalização do ato de pecar. O que temos agora são seres humanos andando e vagando nessa terra, totalmente com a cabeça enfiado no lamaçal de suas próprias corrupção. Diante desse fato tão alarmante, tão pecaminoso, a única solução que Deus se utilizou para varrer esse mal da face da terra de uma vez por toda foi enviar um dilúvio poderoso a este planeta sobre a vida de pecadores e pecados deste mundo. Pecado é muito mais do que errar o alvo. Pecado é muito mais do que a quebra da lei de Deus. Pecado é muito mais do que um ato de rebeldia. Pecado é muito mais do que uma prática abominável ao Senhor. Acima de tudo, o pecado é um atentado contra a santidade de Deus. Agora você me diz, você acha que numa situação como essa, onde a imoralidade estava correndo solta nesse mundo, Deus não ia deixar barato? Deus não ia fazer vista grossa, não ia ficar de braços cruzados e ver o carnaval de imoralidade sendo praticado nessa terra. Deus não dorme, Deus não brinca em serviço. Mais cedo ou mais tarde, Deus iria colocar em prática o plano de extermínio da população dessa terra. Deus não brinca e não dorme, Deus não brinca em serviço. Jamais. Mais cedo ou mais tarde, ele iria colocar ordem nesta casa. Afinal de contas, ele é o dono do universo, ele é o dono deste mundo. Existe um certo teólogo do século XX, de origem holandesa, chamado de Louis Berkhoff. Eu gosto muito da expressão que ele usa quando ele vai lidar com o tema de penalidade, de pecado, de justiça divina, e ele diz: a penalidade do pecado não parte do amor de Deus, nem da sua misericórdia do legislador, mas sim da sua justiça. A penalidade do pecado não tem parte do amor, nem da misericórdia do legislador, mas sim da sua justiça. O ato, a questão de Deus enviar o dilúvio nessa terra e exterminar quase todos os seres humanos desse planeta não foi uma questão de vingança pessoal por conta de uma humanidade caída no pecado. Não foi uma questão de ira descontrolada divina, só porque Deus estava vendo a imoralidade sendo cada vez mais crescendo na terra. O ato de Deus exterminar através de um dilúvio não foi uma questão de esgotamento da paciência do Criador diante de uma humanidade rebelde neste planeta. Não foi isso. O motivo de Deus enviar o dilúvio nessa terra e varrer pecados e pecadores da face dessa terra foi uma questão de exercício da sua justiça. Apesar de Deus ser amoroso, apesar de Deus ser misericordioso, Deus também é justiça e ele exercitou a sua justiça nos dias de Noé, numa geração corrupta e pecaminosa. Ser contemplado com a graça maravilhosa de Deus, mesmo fazendo parte de uma geração corrupta e pecadora, foi uma façanha extraordinária que aconteceu na vida de Noé e que foi transbordado para a sua família
e para os animais, pois Deus exterminou os homens e salvou os animais juntamente com Noé e sua família. Nós chamamos isso de graça maravilhosa de Deus. Foi a mesma coisa que encontrar agulha num palheiro, um homem que fazia parte de uma geração tão pecaminosa e mesmo assim encontrou, achou o favor de Deus. Noé não precisou pedir um milagre para Deus para que Deus não deixasse aquele gigantesco barco de madeira naufragar através das ondas que era bravia. Noé não precisou pedir um milagre para Deus para que Deus pudesse livrar aquele barco, a arca, dos violentos ventos e ela não viesse a naufragar. Noé não precisou pedir um milagre para Deus proteger a arca para que ela não batesse nos rochedos e nem sofresse algum impacto das montanhas e viesse a afundar naqueles dias. Noé não precisou pedir essa espécie de milagre, porque Noé tinha as mãos habilidosas, graciosas, dadas por Deus para construir aquele gigantesco barco de madeira com a capacidade que ele tinha, aquela arca de superar, uma capacidade de vencer todos os desafios que o dilúvio foi capaz de colocar no caminho daquele barco. Eu gosto muito da expressão de um hebraísta e escritor chamado Conrad Pelikan. E Pelikan, ele é um homem que foi um dos pioneiros a traduzir os escritos de Martinho Lutero. Pelikan era tão apaixonado pela Bíblia que ele desenvolveu e executou a façanha de escrever um comentário bíblico de nada menos do que 7 longos volumes. E Pelikan, ele escreveu dizendo: o milagre não pode ser pedido a Deus quando os meios naturais podem superar as dificuldades juntamente com a engenhosidade e a diligência humana. O milagre não pode ser pedido a Deus quando os perigos podem ser superados juntamente com a engenhosidade e a diligência humana. Ou seja, Noé não precisou pedir milagre, porque ele já tinha a graça de Deus na vida dele. Quando a graça de Deus está em parceria com os meios naturais, o milagre já é incluso no pacote. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.